Gratidão. E aqui uma pergunta sobre o poder, né? Onde está o poder? O poder está na consciência ou está na mente, né? Onde está o verdadeiro poder? Então, na verdade, para a gente entender, né? Para a gente viver, né? Esse real poder, a gente precisa compreender que antes de estarmos aqui, né? Tudo que existe de fato, tudo que existe, toda a realidade, tudo que é real é a consciência, né? Então, a consciência existe, independente de a gente estar, né, consciente ou não, a consciência existe, né? Sempre existiu, sempre existirá, né? Para que a gente consiga compreender, né, esse poder, ou consiga compreender que é essa consciência, a gente precisa de uma mente, né? Então, para que a consciência pudesse fazer uma experiência numa dimensão como essa, física, numa dimensão onde tem espaço físico, onde tem a sensação, né, porque o tempo é uma ilusão, é a sensação de espaço físico, de linearidade, né, hoje, amanhã, depois, quinta, sexta, sábado, domingo, essa sensação de linearidade é por conta da dimensão em que a gente está operando. Mas é uma ilusão, se torna uma ilusão quando a mente também se torna poderosa para compreender isso e acessa a consciência. Então, a consciência sem forma, ou seja, a consciência, né? uma energia onde tudo existe, onde o todo existe, onde todos os universos existem, onde tudo opera, tudo é uma consciência una, uma consciência única. E ela se projeta em determinados planetas, determinadas consciências, determinadas civilizações, e vai fazendo as suas experiências, desenvolvendo, né, acessando, trazendo informações para aquela realidade possa expandir, para que possa evoluir, crescer, se desenvolver. Então são como milhares de energias dentro dessa consciência, né? Ela é uma grande esfera, vamos imaginar assim, né? De energia com vários níveis de frequência, de acessos, de padrões energéticos, etc. Então, como é o seu acesso a essa energia e retiro de lá a informação que eu preciso. Então, como é que eu faço isso? Tá? Eu preciso acessar, aquilo já existe, tudo já existe, todos os universos, todas as galáxias, tudo isso existe, mas para a gente acessar, a gente precisa estar num determinado nível de consciência, num determinado nível de frequência. Então, o poder, como a consciência, né, é tudo que existe, então o poder está na consciência. Né? Mas para que a consciência pudesse experienciar uma dimensão como essa, precisou criar um corpo, né? Então o espírito, a alma daquela partícula de Deus, né? Daquela pequena partícula, precisou projetar aquele corpo para que a consciência pudesse fazer a experiência na forma. Senão a consciência não teria como se experienciar. Então, como é que eu vou fazer uma experiência? Como é que minha consciência, né? Então, vem de uma orbe X, né? Como é que eu vou fazer essa experiência se eu não tiver um corpo dentro do planeta Terra, que é um corpo, naquele planeta, aquela humanidade tem um corpo, cada ser tem um corpo biológico e precisa ter determinadas energias naquele corpo, determinadas composições químicas para poder fazer as experiências através de emoções, experiência mental, física e emocional. Então, como é que eu vou fazer essa experiência? Como é que essa consciência vai fazer a experiência se ela não estiver dentro de um corpo? E aí sim que tem uma mente. Então, para que a experiência aconteça, é necessária a manifestação do corpo, que também é feita através da consciência. Então, tudo é operado através da consciência. O poder realmente está na consciência. Então, todo o nosso trabalho, todo o trabalho interno, é voltado para a consciência, né? É voltado para a expansão de consciência. O despertar da consciência nada mais é do que a gente reconhecer que quem está fazendo a experiência
nesse avatar, né, exemplo, é a consciência. Então a consciência precisou manifestar tudo isso para que ela pudesse se experienciar, né? Então existir. Então quando a gente desperta, a gente fala, nossa, eu existo, né? A gente acorda do sono, acorda no sonho, né? Então esse é um outro fator que acontece, a gente acorda dentro do sonho e se torna um sonho lúcido, por exemplo, é a experiência da consciência acordando na forma durante o sono. É um movimento da consciência que a consciência faz, despertando e entendendo que ela está fazendo uma experiência no planeta Terra. E nessa experiência ela precisa aprender determinadas coisas. Então o poder está na consciência, mas como nós vamos acordar, por exemplo, dentro do sono, e aquele sono se tornar um sonho lúcido, dentro do sonho, se tornar lúcido porque eu acordei, eu estou acordada dentro do sonho. Eu estou vivendo o sonho como realidade, dormindo, meu corpo, né, dormindo, em repouso, mas eu estou acordada dentro do sonho. Então, para que isso aconteça, eu vou precisar de uma mente que seja trabalhada para que ela possa permitir que isso aconteça. Então, essa mente vai aceitar o comando, né, da sua função. Então, ela não vai mais ter a função, ela não vai ser mais disfuncional, como a gente chama. Então, dentro da humanidade mental, humanidade da Terra mental, essa humanidade, né, que foi essa raça, né, antes da raça espiritual que já está sendo manifestada também, né, que é uma nova raça, uma nova humanidade, antes dessa veio a raça mental. Então, o desenvolvimento da mente e o uso da mente precisou ser feito, né, independente de saber da consciência. Então, a humanidade acabou ficando no plano mental, vivendo a vida como se fosse aquelas atividades da mente. Então, ela começou a fazer experiências mentais, experiências na matéria física, na terceira dimensão, através da mente. Mas que nível de mente? Então, ela começou a fazer experiências no nível concreto, no nível mais denso, no nível da lógica, no nível do eu gosto, não gosto. Só. Então, essa mente ficou embrutecida, ela ficou dura, né? Ou seja, eu faço uma experiência, se eu não gosto, eu jogo fora. Se eu gosto, eu continuo. Né? Então, isso começou a acontecer para tudo. Um relacionamento. Ah, não tá bom, jogo fora. Tá bom, continuo. Ah, não tá bom, quero que melhore. E quero fazer que o relacionamento melhore a qualquer custo. Então, tudo isso é o trabalho da mente. Né? Então, aonde está o poder aí? Nesse caso, né? Se uma pessoa está fazendo isso, ela está sem nenhum poder, entre aspas, né? Porque ela está forçando, através da mente, uma situação para que seja do jeito que ela quer. E aonde entra a consciência aí? O poder da consciência. Não entra porque o ser está inconsciente de que ele pode fazer uma escolha, outra escolha. Ou seja, esse relacionamento não está adequado, então eu vou me questionar, né? Entro no autoconhecimento, o que será, né? Como eu posso melhorar? Não, ele não entra em autoconhecimento e não busca uma outra possibilidade de entendimento daquilo, porque ele não tem consciência. Então ele está num nível de consciência que não permite ele sair daquele loop. Então essa mente não tem poder, entre aspas, né? Ela está fechada num nível só, e a consciência está lá desconectada também não consegue atuar sobre esse ser. Então, para que o poder da consciência possa atuar sobre esse ser, ele vai ter que render essa mente para um outro nível dela, um nível mais evoluído,
que permita, por exemplo, ele buscar um autoconhecimento, buscar uma informação, entender que ele pode fazer outra escolha. Se o relacionamento não está bom, ele não precisa casar e ficar até os últimos minutos, né? Ele pode fazer outra escolha, mas isso só vai vir da consciência, ou seja, se ele se rende em termos de teimosia, vamos chamar assim, né? Que é uma energia também. Então, a teimosia é uma energia de resistência da mente em aceitar que existe outra perspectiva, que existe outra possibilidade. Então, o poder da consciência continua ali fechado, né? Sem acesso, e a mente continua também sem o poder de mover essa energia para outra direção. Então, aonde que vai quebrar essa resistência? Tem que ser da mente. Tem que ser o ser, tem que falar, basta, não, tem outro caminho. Então, aí ele vai se mover para outra escolha. Então, no momento que a gente faz outra escolha, a gente pode fazer uma escolha mais alinhada ao nível de consciência mais evoluído. E aí sim, o poder interno, o poder da consciência vai começar a unir as energias do outro nível de consciência com a mente mais fluida, né? Menos teimosa, vamos chamar assim, a mente mais evoluída. Então, o poder, dentro da nossa fisicalidade, nós temos que ter uma mente trabalhando a nosso favor, porque nós estamos dentro de um corpo físico, dentro do planeta Terra. E esse mecanismo tem que funcionar em alinhamento com um nível de consciência que nós escolhemos viver. Então, eu não posso estar operando num nível de consciência, numa frequência, que não é a minha, né? Aí voltamos de novo para aquela questão da assinatura vibracional. Ou seja, o meu ser veio para uma tarefa, para uma missão no planeta Terra. E eu não posso ficar vivendo num nível de consciência que está em desalinhamento com essa missão, porque eu não vou acessar a informação que eu preciso. Então, o que acontece, a diferença, né, a consciência e a mente, a operação disso, tem que estar clara, porque o comprimento, que a gente chama de comprimento de onda, a frequência, que acessa a frequência como uma rádio, né? A gente acessa uma rádio, está numa frequência. Eu não posso acessar duas rádios ao mesmo tempo. Não, eu acesso uma, escuto uma música. Acesso outra, escuto uma notícia. E assim. Então, em que ponto, em que comprimento de onda, em que frequência eu estou operando, a minha consciência está operando? Aí acontecem os embates com a mente, né? Então, quando a gente entra no processo evolutivo, a nossa mente vai ser cutucada, é a primeira coisa que acontece. Por quê? Porque ela está num nível de entendimento, num nível de frequência, de vibração, e a consciência vai bater lá e falar, opa, peraí, você precisa soltar certas crenças que você tem aí dentro, certas resistências, porque nós precisamos acessar outra rádio. Essa rádio aí, você não vai conseguir escutar a música que você precisa para poder trazer a missão, né? Então, um exemplo. Então, você vai ter que trabalhar essa mente, ela vai ter que passar por um processo para poder chegar nessa outra frequência. Então, o poder aí, né, a gente fala o poder aí, a mente, ela tem esse poder, mas sozinha, né, como muitas, principalmente o Ocidente, né, o Oriente já não, o Oriente sempre trabalhou a consciência, mas o Ocidente não, o Ocidente começou a criar, inclusive tem milhares de livros falando do poder da mente, e a gente ficou tudo confuso, né? Peraí, é mente ou consciência? Como essa pergunta? É mente ou o que é o quê? Né? Por quê? Porque aí a mente, o poder da mente, no momento em que você precisa transcender o nível que você está, existe poder para transcender, para escolher outro nível dessa mente que vai permitir que você se alinhe à consciência, ao comprimento de onda, à frequência que você precisa estar para receber, acessar a informação que você necessita e vivê-la.
Então eu vou viver a minha nova versão como? Se a minha mente continua achando que eu preciso ficar naquela caixa, trabalhando naquela mesma empresa, vivendo com o mesmo cargo. Quem está te levando para lá? A mente. Mas o que a consciência está chamando? O outro nível de frequência, que não é aquele. Então você não vai conseguir acessar, porque você continua naquele, mentalmente. Então o poder, existe poder ali, que é o poder de escolha. E esse é o grande desalinhamento da humanidade mental. Por quê? Porque ela entrou num nível lógico, sequencial, de linearidade, a ponto de pessoas acharem que a Terra é plana, né? Então, esse movimento é da mente. Então, a mente acredita naquilo com todas as unhas, né? Então, ela se prende, se agarra àquela única verdade. Ou seja, ela só acredita que existe aquele nível de realidade. Então, ela não vai conseguir acessar um nível de consciência mais elevado, aonde nós estamos falando, por exemplo, de transição planetária. Então, a pessoa pode entender a transição planetária, claro, mas num nível de consciência. Então, ela pode assistir uma notícia e falar: nossa, o mundo vai acabar, o fim do mundo. E ela acreditar. Por quê? Porque ela está em alinhamento com aquele nível de consciência, com aquela notícia. Ao passo que outra pessoa acessa outro nível de frequência, que elas têm outro nível de consciência, e está falando sobre naves, né? 3 hiatos, enfim, está falando de outras coisas. Nós não estamos falando de verdade, mentira, nada disso, mas ela acessa outra informação, porque ela está numa outra frequência. Mas como que ela vai acessar essa outra informação se a mente dela não está preparada? Não consegue. Então, por isso que no momento da expansão de consciência, no despertar da consciência, existe toda uma inteligência superior. Por quê? Porque a inteligência superior vai lidar com os nossos veículos, vai nos assessorar para que eles entrem em ressonância, em alinhamento vibracional com o nível de consciência que nós precisamos. Então, quantos por cento do nosso cérebro a gente vai entrar, a gente é capaz, no cérebro, de entrar, de estar numa velocidade muito maior do que a da terceira dimensão? Tudo isso só pode ser operado por uma inteligência maior, senão a gente entraria em colapso. Então, quanto de energia eu consigo acessar e quanto meu cérebro consegue captar, né, o quanto a velocidade dele é possível ser mais rápido dentro do veículo humano para acessar aquilo que é necessário. Então, tudo isso precisa ser construído, ou seja, manifestado. Ele já existe, mas que a gente acessa quando a gente entra no estado de presença e consegue transcender essa mente e acessa que você tem uma outra versão, você fala: meu Deus do céu, né? Existe uma realidade paralela onde eu já vivo isso, ela já existe. Qual que é a nossa tarefa? Com a mente e com a consciência. A nossa tarefa é entrar naquele estado que está lá e vivê-lo aqui. Entrar em alinhamento com essa versão, com o eu superior, e trazê-lo para cá, e vivê-lo aqui. Então, para isso, o mecanismo da mente precisa ser poderoso. Poderoso, né? Não estamos dizendo poderoso, né? Poderoso, Superman, não. Estamos dizendo poderoso no sentido de ele conseguir entrar no nível de vibração que ele precisa, soltando as crenças do que ele já viveu, das dimensões já vividas, do nível de consciência já vivido, das crenças e das coisas que pertencem àquela humanidade. Por quê? Porque se o ser é de outra ordem, ele não pode ter crenças daquela humanidade. Ele circula por aquela humanidade, auxiliando a evolução daquela humanidade, entendendo como ela opera. Mas ele não pode estar envolvido com ela, porque ele é de outra. Então, se ele é de outra, ele está num outro nível de frequência, está num outro comprimento de onda, ele está em outro ponto
para acessar aquela informação e trazer para cá. Então, o nosso objetivo, né, entre aspas, objetivo, é trazer para cá o quê? O estado de consciência do eu superior. Então, primeiro a gente precisa acreditar que ele existe, essa versão existe. Aí, para acreditar, nós vamos ter que transcender essa mente que diz que não acredita. Tá? Então, precisa ter uma mente poderosa para se render à consciência. E, por outro lado, o poder da consciência de manifestação dessa informação, dessa versão superior, dessa versão expandida, na nossa realidade física aqui, vestindo isso. Então, visto isso, passo a viver isso. Então, eu passo a manifestar isso porque a minha mente foi trabalhada, eu permiti que ela fosse trabalhada a partir de uma inteligência maior, e então ela foi preparada para não obstaculizar o processo, que é aquilo que a gente chama de autossabotagem. Então, o grande emaranhado dessa humanidade mental ficou na autossabotagem da mente sem saber que é ela que está autossabotando. Ou seja, eu continuo fazendo ali a mesma coisa, continuo na mesma versão. Na mesma versão, mas não é porque alguém está me mandando ficar ali. É porque eu não percebo que estou ali, porque estou inconsciente. Então, o poder de eu escolher sair dali, esse é o verdadeiro poder, de sair daquela mente. Então, tanto a mente quanto a consciência, os dois têm poder. E eles vão trabalhar juntos, dentro de uma realidade como essa. Né? E aí, a nossa mente física passa a operar numa frequência de uma mente superior. Então, isso é outro movimento da consciência para levar e elevar a nossa mente para uma mente superior. Que é o momento que você diz, não sei o que fazer. Faça o que tiver que fazer, que eu estou entregue, não sei. Então, esse movimento é da consciência atuando na mente física. E aí a mente física começa a se render a uma mente superior. A uma mente onde as leis são as leis do espírito sobre a matéria. Então, essa mente não vai ficar mais ali, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E brigando, se debatendo. Ela vai estar auxiliando e permitindo que a mente superior opere. Então, aí alinhamos o que a gente chama da mente cósmica, consciência universal, a mente do próprio eu superior alinhada à mente física, que vai operar na matéria, vai atuar, que vai falar, que vai agir de acordo a esse comando. Então, aí tudo passa a se integrar e ser uma coisa só. Então, isso acontece quando a gente assume, a gente tem que assumir. Então, o principal fator de tudo isso não é a gente ficar trabalhando o tempo todo no como, sair daqui, desajustei, vou para lá. Não, não é isso. É a gente assumir que existe esse processo. Mas para a gente assumir, a gente precisa entrar numa vibração da nossa alma. Entrar num nível de alma no mínimo. No mínimo. Porque aí a gente percebe que existe uma operação maior. A gente percebe que existe um ser maior. A gente não está mais naquela realidade física limitada. Então, a mente tem poder, a consciência é tudo que existe. É o grande poder. Mas dependendo do avatar que a gente assumir para fazer determinada tarefa, a gente vai ter que passar por um processo de purificação do mecanismo do nosso veículo para ele poder operar na frequência correta da nossa essência. Lembrando que cada um tem uma. Por isso que cada ser é único. Né? Então, em essência, todos somos iguais, por quê? Porque cada um carrega uma partícula do todo. E é o todo. Então, você é a partícula do todo, mas é a consciência do todo. Então, o quanto você vai acessar disso e o quanto vai experienciar disso vai depender, obviamente, do plano de cada um, do nível de consciência de cada um. Mas o alinhamento com a mente, daí não separando, o poder está na mente,
o poder está na consciência e o mecanismo, como é que fica? Né? Porque eu falo, não, o poder está na consciência, eu sou tal coisa, e pronto, não faço mais nada. A minha mente vai reagir imediatamente. Ela fala, o que você está falando comigo? Você quer que eu seja o quê? O que eu não sou? Ela vai ficar uma fera. Por quê? Porque ela está imbuída de uma energia que não aceita aquilo que eu estou falando. O que você está falando? Então, por isso que muitas pessoas ficaram presas nessas questões de técnicas, e existe uma corrente, né, que a gente tem que tomar cuidado, uma corrente energética, que leva essas pessoas para uma mente, até isso o planeta criou, né? Leva para uma mente que acredita que o poder é da mente sozinho. Né? Então a pessoa fica lá repetindo que nem papagaio as coisas na mente. Né? E o decreto é na consciência para que a consciência atue sobre a mente. Então aí o inconsciente se torna consciente. Aí conscientemente eu falo, caramba, aquilo que eu né, senti, aquela meditação, aquilo que eu fiz, tal, repercutiu. Me deixou mais leve, tirou, né? Alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque está acontecendo de dentro para a sua mente física, e não o contrário. A gente colocando na mente física e falando, não, agora eu sou isso, e começa a dar 5 pulos, 10 pulos, né? Aquelas coisas todas que não ajudam a mente e deixam ela cada vez mais, ela vai criar mais resistência, cada vez mais resistência. Então, para que essa mente tenha poder, a gente não pode empoderar o ego. Esse é o grande ponto. Ao contrário, o empoderamento do nosso ser, do amor próprio, de quem somos, é o verdadeiro empoderamento. De a gente assumir que somos uma partícula, que somos o todo, que somos deuses, né? Vós sois deuses. Então, para a gente assumir isso, não é o ego que assume, né? É o amor incondicional, o nosso amor próprio, no nível da nossa consciência, e aí vai trabalhar os mecanismos. Então, aí a mente se torna humilde, ao contrário. O ser se torna humilde diante do espírito, ele fala o que eu sou, né? Se quem está operando isso aqui? Quem que está aqui dentro? Né? O espírito que está operando sobre a matéria. A consciência é que opera o veículo para conduzi-lo para a experiência que ela precisa fazer. Sem isso, sem essa conexão, a gente está empoderando o mecanismo. E o mecanismo vai ficando cada vez mais, né? Cada vez mais comprometido, né? Porque a gente vai colocando cada vez mais carga no mecanismo e não retirando a carga para que ele fique flexível. Então, o poder está na consciência, né? O poder da consciência é soberano, né? É o que comanda tudo, mas a mente, dentro, fazendo uma experiência humana, ela precisa, sim, ser trabalhada porque ela tem o seu poder. E esse poder está justamente em a gente alinhar essa mente, torná-la um instrumento do todo, do eu superior. Então, ela vai funcionar quando ela se torna um instrumento e não mais um campo de batalha, como é hoje, né? A grande maioria da humanidade que vive nesse campo de guerra, que é a própria mente. Então, o foco de todo o trabalho superior é a consciência, sempre. Então, o foco desse trabalho, né, dessa hierarquia, o foco dessa hierarquia é totalmente na consciência. Então, dando esse comando para a consciência vai ajudar a trabalhar os mecanismos mental, emocional e físico. Gratidão.